querido, um tropeiro de valor. Em Garibaldi deixou o seu legado, 16 filhos e uma história de amor. Em Garibaldi deixou o seu legado, 16 filhos e uma história de amor. Pelos amigos sempre foi de referência, e tropeirando assobiava a cantinela. Em 81 fez seu nome em evidência, foi fundador do Sentinela da Serra. Em 81 fez seu nome em evidência, foi fundador do Sentinela da Serra. Suas palavras sempre eram de espelho, no mesmo ano que fundou o CTG. Eu me lembro sempre que, como foi comentado aqui, que o pai, quando chegava com a tropa, ou depois mesmo, que daí começou a entrar o caminhão, né? E ele chegava, podia ser 10 horas, 11 horas, meia-noite, a hora que fosse, nós todos a levantavam e ia na janela ou receber ele quando chegava com a tropa. Eu lembro quando ele vinha, o que mais me gravou mesmo, quando ele chegava da tropeada, que ele trazia, ele viajava para Santa Cruz e ele trazia as rapaduras para nós, e nós saía correndo porque ele trazia as rapaduras. E quando a gente ia dormir, que a gente tinha que pedir a benção para ele. Quando a gente ia deitar, a gente tinha que pedir a benção, e quando levantava de manhã também, benção pai, benção mãe, assim. O que mais me grava, né, que eu lembro sempre. A maior lembrança dele foi numa viagem que nós fizemos, que eu peguei a chorar de saudade de casa. E ele me enrolou numa japona e disse assim: meu filho, fica tranquilo, tem só 8 dias para nós chegar em casa. Nós já temos perto de casa, em 8 dias nós estamos em casa. Nós estávamos pousando em Pantano Grande. Essa lembrança nunca sai. Aí eu, como eu era a última, eu era mais mimada, né? Então a gente viajava bastante. No final ali da história, o pai comprou uma caminhonete nova, e daí eu já ia viajar com o pai e com a mãe junto, né? Os guris viajavam de carreta, eu já viajava de caminhonete nova. É isso que eu mais lembro dele, assim, que eu era mais mimada, né? O pai comprava, ele saía, já me levava, comprava doces diferentes, né? Eu lembro que ele queria que nós seguisse o caminho dele, o caminho da verdade e não da mentira. Ele dizia: se começar certo, vai terminar sempre certo. Eu lembro dele assim, a minha atividade lembra muito. No dançar uma valsa para os dois lados. Com a mãe, com as próprias filhas, com as sobrinhas que vinham, né? Dançando a valsa para os dois lados, aquele bailando de valsa, né? Dali eu tenho ele na minha frente todo momento. Pois é, Hercílio Flores foi um grande pai dentro da cultura rio-grandense, regional e garibaldense, foi um patrono da cultura. O pai, então, nasceu dia 2 de novembro de 1924, foi registrado em 29 de janeiro de 1925 e comemorava, então, dia 2, que foi a data do nascimento, 2/11 de 1924. Os pais dele, então, eram o Carlos, que chamavam de Carlito, Carlos, e a avó era Fermiana Francisca de Souza Flores. Ele teve com ele 9 irmãos, 6 homens e 3 gurias. Trabalhava no hotel Casa Curta. Daí lá na época eles tinham vacas de leite, né? E ele tirava o leite, ajudava a tirar o leite, né? Daí depois que tirava o leite, tinha o pessoal que vinha, ele ajudava a ensinar os cavalos para ir embora, né? Que pousavam ali, né?
e fazia o serviço, tudo ali. Ele trabalhou muito aqui em Garibaldi de carroceiro, de carreteiro, né? Inclusive aí no centro de Garibaldi foi aterrado por ele. Ele e outros companheiros, né? Ali onde é que tinha o balcone, por ali o correio velho ali, era quase tudo falecido o pai e os irmãos dele, tio dele que aterraram. Que das vezes ia longe, chegava a puxar madeira de Lagoa Vermelha para Garibaldi. Não, tinha 3, 4 carroceiros, aí botava 9 mulas numa carreta e vinha. Eles passavam o trabalho, né? Eu lembro que ele contava que ele serviu o tiro, né? E o apelido dele lá, que ele dizia que era o Magrão, porque ele era magro, alto, né? E o pai depois mostrava para nós, ele tinha sempre, na época, um revólver, né? Como ele era rápido. O pai não mirava para atirar. O pai pegava o revólver e fazia isso, que hoje a gente assiste nos filmes do Texas, né? Meu pai se casou, né, no ano 46, com 21 anos, casou com a minha mãe, né? A mãe tinha 17 para 18 anos, acho que era, né? Quantos filhos eles tiveram? Olha, 18 todos, né? 16, depois morreu o Cabitinho, né? Ficou 15. Eles foram morar lá na Ferroviária e depois se mudaram para essas terras de cá, que eles continuaram a vida, fazendo a vida para cá e construindo a família. Eu lembro, eles eram muito unidos, sim, ele pregava muito a verdade, né? E construir essa família, todos iguais, nunca fazendo pouco um do outro, todos igual. Tinha leite, com 8 anos o pai botou nós tirar leite, ajudar a mãe, né? Tinha muitas vacas, isso aí eu fui puxando a frente, né? Eu comecei muito novo ainda, o pai já viajava, né? Eu acho que eu tinha uns 5 anos, já comecei a tropear com ele. E das vezes nós ficava até 30, 40, 50 dias viajando. Nós viajávamos todo o estado, Caçapava, Alegrete, Uruguaiana, nós íamos de lá com tropa de mula. E muitas vezes a mãe ficava chorando em casa, porque naquele tempo não tinha telefone, né? Era bastante cansativo, mas era bom porque a gente tinha o pai junto, né? Nós vamos supor assim, fazia uma média de 20 a 30 quilômetros por dia. Aí já tinha mais ou menos lugar de pouso, de almoço, sabe? Muitas vezes parava nos corredores para almoçar e depois tocava de novo, mas para pousar sempre tinha. Quase igual um caminhoneiro hoje que diz assim, eu vou sair daqui e vou parar lá em Curitiba, tal posto. E naquele tempo o pai calculava mais ou menos 25 a 30 quilômetros, por aí, e dizia, nós podemos parar lá na casa do fulano, lá que tem pouso para nós. Então tinha muitos lugares assim para os tropeiros, sabe? Das vezes o pai comprava 100, 120, 130. E a maioria das vezes eu era madeneiro, que tinha que puxar uma égua de sincero na frente e eles vinham tocando. Isso era lá por 1960, por aí. Porque a gente saía de aqui de trem e levava quase 2 dias, 3 para chegar lá. O trem saía de aqui a Porto Alegre, a Santa Maria, depois passava São Cepé e ia para a fronteira. E depois lá o pai já tinha uns conhecidos, porque naquele tempo não tinha telefone para ligar para fulano, para ciclano. Aí comprava 2, 3 mulas para sair andando e saía nas fazendas comprando cavalo ou mula. Sempre foi uma família unida, né? Sempre. Ninguém dizia assim, aquele não se dá bem com o outro, né? Não. Sempre uma família unida, do primeiro até o último que teve, né? Todos, o mais velho do lado do pai até fazia a volta até o mais pequenininho do outro lado do pai. Cavalo e mula, gado também, mas na época que vinha de longe era mula e cavalo. A primeira terra que ele comprou foi lá perto onde nós moramos agora, ao lado do falecido tio Gerôncio. O Gerôncio era tio dele, o Gerôncio Pereira, casado com a irmã da minha avó. Então ele comprou um pedaço e depois foi. Aí cada pedaço que ele comprava, ele reunia os filhos. Vocês ajudam a pagar e trabalhar para pagar, o pai compra, senão não dá para o pai sozinho. Ele fazia isso? Ele fazia isso, combinava com os filhos, aí os filhos tudo trabalhavam e davam o dinheiro para ele. E daí foi aonde que ele conseguiu a comprar essas terras tudo que ele tinha. Das vezes até a gente ficava meio bravo, sabe por quê? Porque nós chegávamos em casa,
tinha 7, 8 tropeiros, que um queria comprar 10, outro 20, outro 30. Daí num dia, 2, o pai vendia tudo. E tocava de nós voltar a buscar mais. E aí eu era muito guri, né? Eu cansava bastante, né? Na época, as reuniões da fundação do CTG foi na UGE, na churrascaria Boi da Brasa, né? E ali no Colégio Santa Inês, né? E aí foi feito reuniões também na prefeitura para poder fundar o CTG, que como nós tínhamos que, na época o pai tinha que arrumar várias pessoas, daí as reuniões saíam seguido, né? E nesses locais que eram os locais mais adequados na época para reunião. Tinha mais algum amigo, a maioria fomos nós, né? Nós e um pessoal de Bento que apanhava muito por causa que nós era muito amigo desse. Aí tinha o doutor Zardo, Neizardo, o doutor Amélio Casagrande, ele era conselheiro do MTG, depois foi coordenador. Depois do Paixão Cortes foi ele que foi o coordenador na nossa região. Então, como ele era muito amigo do pai, ele convidava nós para ir para lá. Daí foi aonde que pegaram o gosto pela nossa família e diziam sempre a nós: por que você não faz um CTG em Garibaldi? Mas é difícil? Não é difícil, só a turma de vocês aí consegue. Aí nós, os filhos, também botemos na cabeça do pai: vamos fazer. Porque ele combinava muito com a gente, né? E daí foi aonde que formamos o CTG. Eu conheci o Sr. Ercílio em 1980, quando me mudei para Garibaldi. Estavam construindo o silo, ao lado da residência do Ercílio. Eu tinha um guri pequeno, e eu disse assim no aniversário dele: o que tu quer de presente? Uma bicicleta ou o quê? Ele: eu quero um cavalo, pai. Que eu ia praticamente todas as tardes, que eu saía do serviço, na residência dele, tomar chimarrão e conversar com ele, e toda a família dele, né? Aí tal foi, e aí começou uma amizade. Comecei a conhecer toda a família do seu Ercílio e, olha, tenho ótimas lembranças dele, inclusive da dona Alfredina, até que dizia: tu é meu 19º filho, que eles tiveram 18 filhos, né? E um amor assim por ele e toda a família dele. Nas reuniões participava o pai, os filhos e os amigos, né? E daí vinha o pessoal da coordenadoria para orientar de outro CTG, que nem o Laço Velho, né? Para poder nós ter a orientação de uma fundação, de uma entidade que nem o nosso CTG. A construção do CTG, isso depois de 3, 4 anos, né, que daí se fez uma verba, daí o pai tinha ganhado ali para a entidade uma área de terra num local, e depois com o Ambrósio Chiesini foi feita uma proposta para transferir essa área de terra de volta para a prefeitura e arrumar essa terra ali ao lado do Parque da FENACHAMP, né, para a construção da sede nesse local. Sim, naquela época eu era tesoureiro do Sr. Ercílio Flores. Quando foi fundado o CTG não tinha nada. O prefeito Léo Antônio Cisolotto doou 2,5 hectares de terra, aqui ao lado, onde que hoje é o campo experimental, o loteamento, um terreno de 50 por 500. Aí nos fins de semana estava abrindo a Rota do Sol, vinha o trator fazer terraplanagem. Mais dinheiro, a mensalidade era R$1 por mês, os associados. Aí assumiu a prefeitura o Ambrósio Chiesini, trocou o governo, e o Ambrósio Chiesini, ele comprou essa área aqui onde hoje se encontra o CTG. Aí chamou o Sr. Ercílio, eram muito amigos, né? Inclusive o Ambrósio é sócio remido aqui do CTG. Diz assim: Sr. Ercílio, faz o seguinte, me devolve a área lá do campo experimental que eu vou lhe dar outra área aqui. E aí surgiu, vieram aqui, fizeram a terraplanagem, o próprio engenheiro da prefeitura junto com o Sr. Ercílio desenharam o galpão, e aí nós iniciamos aqui a construção. Aí, posteriormente, o Sr. Ercílio, ele botava dinheiro do próprio bolso dele. E eu dizia: Sr. Ercílio, o senhor vive de brique, negócio e tal, família grande. Calma, meu filho, quando
estiver pronto o CTG, nós vamos devagarinho, eu vou receber de volta o meu dinheiro. E assim foi. Nos fins de semana vinha a gurizada, os filhos dele vinham aqui, todo mundo ajudava. Às vezes eu vinha aqui também fazer um carreteiro para a turma, né? E aí começamos. Aí com o lançamento de título de sócio remidos, aí a coisa começou a andar e graças a Deus construímos daqui. Infelizmente ele se foi, mas ele teve a honra de conhecer o CTG pronto. O pai, ele tinha um batalhão junto que eram os filhos, né? E daí os filhos e mais os amigos, aí ia se reunindo as pessoas para trabalhar e ele cativava todos e fazia um almoço lá e tal, daí se reunia, o pessoal pegava junto e assim foi construída a sede. Foi uma satisfação muito grande porque era o sonho dele e da família toda e dos amigos que ali trabalharam, né? E me lembro que foi 2 dias de festa, e lá no sábado e domingo, na inauguração, e a gente estava lá todos, desde o filho mais velho até o neto da época mais novo que tinha, estava lá com aquela alegria toda, e ele recebendo os amigos e tradicionalistas que vinham para a inauguração ali, né? E autoridades do município. Quando nós formamos o CTG, o Lona era um amigo dele. O Léo Cisilotto era amigo dele. O Ambrósio Quizini era muito amigo dele. Inclusive, quando ele fez o primeiro comício, foi lá em casa, a primeira vez que ele falou em política, o Ambrósio Quizini. Então, e lá em Bento, o pai tinha muito amigo, mas o pai se dava com todo mundo, tanto com o rico como o pobre, sabe? Não tinha diferença com ele. Então, se eu vou dizer os nomes, o falecido Antônio Cisilotto, o Omair Trindade, se nós falar todos os nomes deles, passamos 10 dias aqui. Não... Antes da fundação do CTG, o Cercílio Flores e os amigos, ele programava, no dia 7 de setembro, ele, os filhos dele, os amigos, faziam desfile a cavalo, com a bandeira do Rio Grande do Sul e a bandeira do Brasil. Não existia CTG, mas ele sempre... E aí o pessoal foi incentivando até, inclusive amigos dele de Bento Gonçalves, do Laço Velho, que se davam com ele também, vieram esse, vamos fundar o CTG e tal, pá. E ele foi, não, e ele tinha vontade de fundar o CTG. E graças a Deus, isso aqui é hoje, com essa bela sede. O Cercílio sempre ajudou o município. Então, essa casa que tem aqui, aqui no parque, onde que é Os italianos? É memorial, aquela casa de madeira antiga aqui morava uma pessoa, né? E como é que ia fazer? Ele só saía daqui, venderia para a prefeitura, se ele arrumasse um terreno. E casualmente o Cercílio tinha um terreno aqui, onde que tem um descascador de arroz, aqui do lado da César. Aí foi lá na prefeitura e falou, ó, faz o seguinte, você me compra o terreno lá, doa e faz a permuta com o rapaz. O senhor que morava aqui aceitou e foi morar lá. Ele era muito, nesse ponto ele era muito prestativo, o Cercílio Flores. O pai sempre gostou. Acho lá por 66, 67, assim, nessa época nós já desfilávamos a cavalo. E depois de ali para frente nós sempre desfilávamos. Daí nós desfilávamos aqui em Garibaldi. O pessoal de Bento não tinha muita gente que tinha cavalo lá, convidava nós para ir para lá. E nós ia desfilava lá também. Nós temos esta honra da nossa família que todos os netos acompanham, a gente passou, né? Os filhos passaram para os netos todos e todos gostam do tradicionalismo e ajudam a fazer o tradicionalismo. Pois é, e lá em 1986, nós estávamos trabalhando juntamente com os filhos lá no Parque de Rodeios. E em pleno início de novembro, nós notava que o pai estava usando poncho, um calor
um calor, e eu senti aquilo. Até comentei com o Nico e o Armando, que estava lá presente, por que o pai estava usando poncho, né, com aquele calor. Era normal para ele usar, como usar uma bota, uma bombacha, um lenço no calor. Mas aquele dia me chamou muito a atenção. Aí veio o rodeio, início de novembro. No início do rodeio, no sábado de manhã, ele foi fazer umas compras para o rodeio. Na volta, no encostar o carro, a caminhonete, para descarregar na porta do CTG, ele teve tipo um desmaio. Isso eu lembro direitinho. Aí teve aquela correria, já os filhos se aproximaram, os irmãos dele também se aproximaram dele. Já o médico do rodeio participou também naquele momento. Dali ele se recuperou, os 3 dias de rodeio. Mas assim, dali para frente ele já caiu enfermo, né? E aí, em 4 a 5 meses, ele já não era mais tendo aquela atitude, aquelas coisas de enfermo, né, da doença, né? Dali foi piorando. Eu fui assim o convidado dele naquelas horas ali para ficar mais perto dele, na cama do hospital, da casa, né? Juntamente, claro, com os filhos, com a minha mãe, né, a esposa dele, ali ficaram ali. E além de tudo, o companheirismo que ele tinha com os sobrinhos dele, como enfermeiros, né, gratuitamente vindo para fazer os seus cuidados. Médicos, o próprio hospital de Garibaldi também deu toda a atenção para a doença do pai, né? Foi ali aquela correria, mas assim, com todos os cuidados naqueles momentos tristes. O pai, ele era um homem muito inteligente, né? Uma das coisas que eu lembro, que na hora do banho, no caso, né? Ele mostrou para mim a perna dele, que ele não tinha aquela carne mais, né? Aquela carne mais. Eu lembro um dia que ele me falou assim: filho, não adianta mais. Daí para frente é só piorar, entendeu? Dali foi indo, até 7 de abril, ele nos partiu. Durante o enfermo dele, tá? Durante todos esses meses que ele estava na cama, né? Pouco caminhava, a casa sempre cheia de gente. E imagina no dia que ele estava mal mesmo, né, numa terça-feira à tarde, nós estávamos juntos ali em casa, inclusive, né, com ele enfermo, a casa sempre cheia de gente, sempre. Quando ele partiu naquele momento, dali para frente foi o velório, o CTG, foi velado no CTG, lotado a noite inteira, depois com cortejo do CTG, ali na saída com o hino do Rio Grande, o hino nacional, né, com discursos com as autoridades presentes. Saímos com um caminhão, né, levando os apetrechos dele num cavalete, lotados de coroas que ele ganhou, né. Dali a pata de cavalo com os amigos, fomos até a igreja matriz, onde teve uma missa muito grande, uma das missas maiores que tinha, né? Lá também teve discursos com pessoas, né? Os filhos tudo ao redor, né, do pai. Dali saímos da igreja, fomos a pata de cavalo e os amigos até o cemitério. Lá foi a despedida que emocionou muita gente. Seriedade e honestidade. Esse foi o que ele deixou para todos nós. O exemplo é muita coisa boa, né? A educação que ele deixou, né? A união dos irmãos.
E com ele tomava chimarrão, a mãe fazia polenta, e nós todo mundo junto conversando. Deixou muitas coisas boas. Família. Família é a base de tudo, né? Que hoje a gente permanece assim, conservando isso, né? A família, a união familiar. E passando por nossos filhos, né? O exemplo de ser família. Eu acho que faço. Eu acho que faço. Hoje, claro, ele já estaria bem mais idoso, mas ele era uma pessoa simples e amiga de todo mundo. Ele e toda a família dele. Encerrando, em todo mês de setembro, se transformava num rei. Já tinha então como lei de festejar dia 20, sobre apelos sovados por vento nortes andejos, vinha a bandeira em lampejos nas mãos da estampa pampiana. Cumprindo seu dever cívico, pilchado bem a serrana. Tenho dito. Abraça a gaita, Ercílio Flores era um taura afamado, por ser querido um tropeiro de valor. Em Garibaldi deixou o seu legado, 16 filhos e uma história de amor. Em Garibaldi deixou o seu legado, 16 filhos e uma história de amor. Pelos amigos sempre foi de referência, e tropeirando assobiava cantinela. Em 81 fez seu nome em evidência, foi fundador do Sentinela da Serra. Em 81 fez seu nome em evidência, foi fundador do Sentinela da Serra. Suas palavras sempre eram de espelho, no mesmo ano que fundou o CTG. Com parcerias fez o primeiro rodeio, foi um festejo muito lindo de se ver. Com parcerias fez o primeiro rodeio, foi um festejo muito lindo de se ver. Numa pialada, um lazer que ele servia, com toda a força de um homem de puro certo. Em 87 foi que veio a despedida deste gaúcho que pelhou de peito aberto. Em 87 foi que veio a despedida deste gaúcho que pelhou de peito aberto. E tua família que ficou esta missão, um rei morteiro que por ele foi deixado, filhos e netos cultivando a tradição, mas o registro de todo esse legado. Filhos e netos cultivando a tradição, mas o registro de todo esse legado.